Olá, sou o pastor Kleber Batista e estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero ler o Salmo de número 119, versos 10 e 11, que diz assim: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O Salmo 119, ele é conhecido por ser o salmo mais longo da Bíblia. Então os cristãos brincam entre si, nos grupos pequenos, dizendo: olha, hoje nós vamos meditar no Salmo 119, querendo dizer que terão que gastar muito tempo para ler o Salmo 119. Mas é muito interessante que o Salmo 119, ele quer destacar o valor da palavra de Deus. E no passado, naquele contexto, onde não se tinha tanto acesso ao papel, uma das formas de se ter acesso à palavra de Deus era decorando a palavra de Deus, decorando as leis de Deus, guardando a palavra de Deus e as leis de Deus na mente, no coração. Era assim que o povo de Deus fazia no passado. Então o Salmo 119, ele de fato é um salmo que destaca esse valor da palavra de Deus para aquele que crê. É interessante, então, que o Salmo ele foi composto por 22 estrofes. E cada estrofe é iniciada com uma letra do alfabeto hebraico. Isso foi feito assim para que o povo de Deus no passado pudesse ter uma facilidade em se decorar este salmo. Então imagine você, as pessoas no passado decoravam o Salmo 119. E eles estruturaram o Salmo de uma forma que fosse mais fácil de se lembrar dos textos ou das palavras do Salmo. Então eles pegaram cada letra do alfabeto para dar início a 22 estrofes que compõem assim o Salmo. Então esse Salmo, ele é um louvor à palavra de Deus. Ele é um destaque ao lugar que a palavra de Deus deve ter na vida daquele que crê. Então é por isso que os versos 10 e 11 destacam isso. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. Como eu poderei, então, não pecar contra o Senhor? Como eu poderei, então, não desviar dos seus mandamentos? Eu preciso conhecê-los, eu preciso amá-los, eu preciso tê-los no mais profundo do meu coração. Então o verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, tem sido assim ao longo dos séculos. O povo de Deus tem buscado meditar na palavra de Deus, meditar nas leis de Deus, e não somente isso, mas guardar essa palavra no coração com carinho e se lembrar dela para que assim não peque contra o Senhor, não se desvie dos seus mandamentos. Então, uma das tarefas nossa como povo de Deus é de fato meditar, é de fato guardar e, se possível, realmente decorar a palavra de Deus. A nossa geração hoje tem muita dificuldade porque nós estamos acostumados com a memória eletrônica, né? Nós temos calculadora, nós temos celular e cada vez mais nós perdemos essa prática de decorar determinadas informações. Mas a palavra de Deus está aí para que a gente possa realmente meditar nela, para que a gente possa decorá-la e para que a gente possa realmente guardar ela no nosso coração, para que naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos de fraqueza, nós possamos nos lembrar dessa palavra, nós possamos resgatar essa palavra, pensar nessa palavra, e essa palavra que é inspirada, ela é poderosa então para nos ajudar nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. Deixa eu te dar um exemplo prático. Um missionário no passado chamado Hudson Taylor foi um missionário que deu a vida pelos chineses. Ele passou 51 anos ali na China. Ele foi responsável então pelo envio de mais de 800 missionários que vieram depois dele a trabalhar também no interior da China. Eles fundaram 125 escolas, que resultou diretamente na conversão de 18 mil pessoas. Então, foi um trabalho lindo feito pelo missionário Hudson Taylor.
E dizem que Hudson Taylor, ele tinha dois textos que ele guardava com carinho, que ele tinha sobre a sua estante, e ele constantemente se lembrava desses dois textos. Quando ele pensava no passado, em tudo o que tinha acontecido, ele se lembrava do texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz: "Até aqui o Senhor nos ajudou". Então, ele olhava para o passado com gratidão, porque ele via o quanto a mão poderosa de Deus esteve sobre ele, cuidando dele e permitindo que ele experimentasse tudo aquilo que ele já tinha experimentado. Então, ao olhar para o passado, ele cultivava gratidão e ele se lembrava desse texto, dizendo: "Até aqui o Senhor nos ajudou". Mas às vezes também, quando ele ficava preocupado em relação ao seu futuro, quando ele ficava angustiado em relação ao que poderia acontecer ou não acontecer, às questões financeiras, aos desafios da missão, então ele se lembrava do texto de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, da história de Abraão, quando Abraão ali vai sacrificar no monte que o Senhor pede que ele sacrifique Isaac, mas na verdade ali naquele monte o Senhor proveu um cordeiro para o sacrifício. Então ele se lembrava do texto: o Senhor proverá. Então, ao invés dele ficar muito ansioso, muito preocupado com relação ao seu futuro, ele meditava nessa passagem, ele meditava nesse texto bíblico que dizia: o Senhor proverá. Então veja, nós temos um exemplo prático de alguém que amava a Deus, de alguém que viveu para o serviço cristão e que guardava a palavra de Deus no seu coração, que tinha duas passagens bem específicas guardadas no seu coração para que ele pudesse ser grato a Deus com relação a tudo que Deus fez na vida dele, e quando ele se sentia ansioso e com um pouco de medo em relação ao futuro, ele se lembrava do texto bíblico: o Senhor proverá. Então, o Salmo 119, ele nos desafia a isso, a buscar o Senhor de todo o coração, a ter amor pela palavra de Deus e guardar essa palavra no coração, porque ela nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Então, milhares de cristãos já fizeram isso e nós também somos desafiados a fazer, a ter esse amor pela palavra de Deus, a guardar essa palavra no nosso coração, porque essa palavra é poderosa para nos capacitar para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.